Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Vamos, em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, iniciar o estudo da introdução e do primeiro tópico da lição 11, cujo título é Testemunhando perante o Rei. Texto para memorizar, Atos 26, versículo 22. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Pensamento central, Testemunho para a Igreja, volume 6, página 402. A coroa de Cristo deve ser erguida acima do diadema dos potentados terrestres. Vamos agora ao primeiro tópico, o resultado de rejeitar a luz. Pergunta A. À medida que Félix colocava o prazer mundano, a ganância e a política ambiciosa à frente da luz trazida por Paulo, o que ocorreu na vida dele? Agora vamos ver as consequências da rejeição ao chamado, da rejeição à voz do Espírito Santo. O texto de Atos, capítulo 24, versos 26 e 27 diz: esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Então Félix estava aguardando propina de Paulo, para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Félix sabia que Paulo era inocente, mas deixou ele preso por 2 anos, esperando receber propina, para soltá-lo, e também com o intuito de agradar aos judeus. Vamos ao pensamento inspirado, Atos dos Apóstolos, páginas 426 e 427. Félix insinuou que Paulo poderia garantir a própria liberdade pelo pagamento de grande soma em dinheiro, Recordando, Félix aguardava uma propina, de uma grande soma da parte de Paulo. O apóstolo, entretanto, era de natureza nobre demais para conquistar a liberdade por meio de suborno. Como não era culpado de nenhum crime, não se rebaixaria a cometer um erro para ser libertado. Então, o apóstolo Paulo, ele não aceitava essa ideia de suborno. Numa disputa entre gregos e judeus, ocorrida em Cesareia, Félix, cujo rancor contra os judeus aumentava a cada ano, deu agora liberdade aos soldados para saquear a casa dos ricos. Olha que ordem que Félix deu, e vamos ver as consequências. Esses atos ousados de injustiça e crueldade não passaram despercebidos. Os judeus indiciaram formalmente a Félix. Eles abriram um processo formal contra Félix. E ele foi convocado a Roma para responder às acusações. O governador sabia muito bem que a própria conduta de extorsão e opressão havia dado abundantes motivos aos judeus para o acusarem. Então, Félix tinha consciência dos seus maus atos, mas ainda esperava resolver o problema. Assim, embora nutrisse um respeitoso, sincero por Paulo, um respeito sincero por Paulo, que ele sabia que Paulo era inocente, ele decidiu satisfazer a maldade deles, mantendo preso. Mas todos os esforços foram inúteis. Embora tenha escapado do banimento ou da morte, agora vamos ver aqui, respondendo melhor a pergunta, as consequências, o destino de Félix pelos seus maus atos. Ele foi removido do cargo e privado da maior parte da fortuna que adquiriu por meios ilícitos. Os seus bens foram confiscados. Drusila, parceira de culpa, pereceu mais tarde
ao lado do único filho, na erupção do Monte Vesúvio. Enfim, os dias de Félix terminaram em desgraça e obscuridade. Esse fim triste e terrível de Félix, né? O que ele temia perder, ele perdeu. Ele perdeu a salvação, ele perdeu a vida, o seu cargo, a sua posição importante, perdeu a sua fortuna. E nós lembramos que com Jesus aconteceu a mesma coisa, né? Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas mesmo assim, né, mandou chicoteá-lo e condenou Jesus à morte, mesmo sabendo que era inocente, para agradar a multidão, né? E o que aconteceu? Aproximadamente 6 meses depois que Jesus foi crucificado, Pilatos perdeu o seu cargo, perdeu a sua fortuna, perdeu a saúde, né? Ele ficou doente e diz que ele faleceu numa angústia muito grande, né? E o que aconteceu com Félix foi um fim parecido com o fim de Pilatos. Então é muito perigoso rejeitarmos a voz do Espírito Santo. Que esses relatos sirvam de lição para todos, para que possamos refletir. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Este deve ser a nossa reflexão, o nosso pensamento. Né? Ouvir a voz de Cristo, do Espírito Santo e atender ao chamado, antes que a porta da graça se feche, antes que seja tarde demais. Bons estudos da lição. Amém.